Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o primeiro-ministro húngaro, entusiasmado com o novo presidente dos Estados Unidos da América, disse que chegou a hora das forças patriotas ocuparem Bruxelas e ganharem efetivamente mais espaço e relevância no Parlamento Europeu. Vamos ver, meus caros, estas declarações do primeiro-ministro húngaro, que obviamente, como ele disse que está na hora de ocupar Bruxelas, estas pessoas acreditam que se calhar os partidos de direita vão criar algumas milícias e ocupar o Parlamento Europeu, não sei, alguma coisa do género. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde é dito: primeiro-ministro húngaro pronto para ocupar Bruxelas. O primeiro-ministro disse que a posse de Donald Trump anuncia uma nova era para as forças patrióticas no mundo ocidental. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán declarou o fim da presidência do seu país na União Europeia como o início de uma nova era para a Europa marcada por uma luta ideológica e geopolítica global. Ele anunciou que a chegada de Donald Trump à Casa Branca traz um novo amanhecer e que uma grande ofensiva pode agora começar por forças patrióticas na Europa para ocupar Bruxelas. Falando numa conferência em Budapeste, na segunda-feira, 20 de janeiro, o primeiro-ministro conservador criticou duramente a União Europeia pela sua ideologia woke, alegando que os líderes liberais ocidentais priorizaram a propaganda em detrimento da produtividade económica. Meus caros, eu também estou com alguma esperança renovada, porque não há nada que se passe na União Europeia sem o aval dos Estados Unidos. Há sempre uma força e um aval final dos Estados Unidos da América sobre aquilo que se passa na União Europeia, que ninguém tenha dúvidas disso. E, portanto, eu acho que tenho, de certa forma, a esperança renovada, não na União Europeia nestes moldes, porque eu acho que a União Europeia nestes moldes, pelo menos, tem que acabar, tem que ser devolvida a soberania aos países-membros e os países-membros têm que ter a possibilidade de rasgar determinados pactos, como é o Green Deal, por exemplo, que impede completamente a competitividade dos países da União Europeia com outras potências a nível mundial, que se estão a borrifar para o Green Deal e que fazem avançar a sua economia precisamente por não terem que obedecer a determinadas medidas do Green Deal. E, portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade de recuperarmos e revitalizarmos a Europa, assim haja vontade política, e eu acredito que há, e assim haja, por exemplo, uma coligação, digamos assim, uma junção de dois partidos no Parlamento Europeu, que eu acho que está para breve. Já se fala há imenso tempo dela, diga-se de passagem, mas neste momento fala-se de uma coligação, de uma junção mesmo, não é uma coligação, porque a coligação tem uma conotação mais temporária, mas estou a falar de uma junção de dois partidos, os Patriotas pela Europa e os Conservadores e Reformistas, que alegadamente estão neste momento a negociar para que haja uma junção destes partidos, ficando assim com o segundo maior partido do Parlamento Europeu. E, portanto, isto pode ter significados práticos e simbólicos, obviamente, e sem dúvida nenhuma que Donald Trump tem agendas diferentes de Joe Biden e de Kamala Harris, e, portanto, eu acredito que essa influência pode, sem dúvida nenhuma, alterar aquilo que sai do Parlamento Europeu e dos órgãos não eleitos da União Europeia. Orbán argumentou que a União Europeia é o homem doente da Europa hoje, incapaz de garantir paz, segurança e prosperidade para os seus cidadãos e luta contra a imigração ilegal. O primeiro-ministro vinculou os fracassos da União Europeia, que ele descreveu como hipocrisia, e o domínio de uma oligarquia baseada em Bruxelas. Bruxelas é separada dos cidadãos europeus e hostil à soberania nacional, ele disse. Bruxelas é mantida sob uma ocupação por uma oligarquia coordenada, elite esquerdista liberal e transatlântica. É um sistema de poder. Este é um regime que não é europeu, mas global. Não é uma democracia, mas uma oligarquia. E é federal em vez de baseado na soberania dos Estados-nação. Até os cegos podem ver que há uma frente liberal progressista ainda recheada com o dinheiro de George Soros diante de todos nós. Meus caros, isto é uma das principais razões pelas quais eu gosto de Viktor Orbán, quer dizer, é um homem que tem a coragem de apontar o óbvio, apesar de ser um primeiro-ministro que é primeiro-ministro de um país pequeno, tanto do ponto de vista geográfico como do ponto de vista populacional. É um país pequeno, a Hungria, e efetivamente a Hungria tem conseguido manter a paz e alguma tranquilidade do ponto de vista da segurança, porque rege-se de forma diferente do ponto de vista da imigração. Não aceita estes pactos da imigração, que inclusive alguma esquerda mais extremada e radical no Parlamento Europeu dizia que eram cedências à extrema-direita, quando na verdade os partidos que eles apelidam ser de extrema-direita, nenhum deles gostou do pacto de imigrações e asilo. Portanto, eu não sei a que extrema-direita é que isto foi cedido, mas eu não me recordo de um único partido à direita, que todos eles são de extrema-direita segundo a narrativa oficial, como sabem, não me recordo
recordo um único partido que tenha dito à direita: meus senhores, gostei imenso deste pacto de migrações e asilo, não é preciso alterar absolutamente nada. Até o Olaf Scholz, que agora está de saída, obviamente, e também lhe dá jeito de um ponto de vista eleitoral, mas até o Olaf Scholz, chanceler alemão, alterou os seus posicionamentos e políticas em função daquilo que era a atual situação eleitoral e até de segurança do país, ignorando o pacto de migrações e asilo. E eu acho que ninguém pode cair na falácia de acusar Olaf Scholz de ser de extrema-direita, porque ele nem de direita é. Portanto, quanto mais de extrema. Mas bom, meus caros, era um bocadinho por aqui. Estas declarações de Viktor Orbán foram fortes e não tenham dúvidas nenhumas de que eventualmente vão sair brevemente notícias que dizem: Viktor Orbán quer invadir Bruxelas, vai criar milícias com partidos de direita para invadir Bruxelas e tomar o poder quase como um golpe de Estado, quando toda a gente percebe as declarações, mas como são os mídias tradicionais, não tenham dúvidas nenhumas que eventualmente ainda se vai sugerir que Viktor Orbán está a sugerir um golpe de Estado ou a planear um golpe de Estado, esse bandido. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 6.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.